Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças ao nosso bom e maravilhoso Deus. Hoje vamos meditar em Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 até o 32, né? Vamos falar com Deus através da oração. Deus querido, Deus de poder, de glória, Senhor. Pai, onde essa palavra chegar, Senhor, e o Senhor venha unção, poder, glória, Pai. E as pessoas venham entender o Teu propósito, Pai. E venhamos fazer uma reflexão sobre nossas vidas, Senhor. E o Senhor, Pai, continua abençoando a da família, Pai, e vai estar ouvindo, Senhor. Vai entrando em providência, Pai, resolvendo causas, abrindo portas, Pai, portas de emprego, Senhor. Ela causa da justiça, o Senhor vem entrar em providência. Ela, mãe, Pai, então os filhos nas drogas, Senhor. E o Senhor venha dar vitória a essa mãe. E o Senhor, Pai, venha nos ajudar, Pai, em todo o tempo. Muito obrigado, Deus, pelo teu tão grande amor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Continua nos abençoando, Pai. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos 1, né, Paulo? Paulo, ele traz uma reflexão, né, para as nossas vidas. O que estamos fazendo? Está agradando a Deus? Né? O que estamos fazendo para glorificar o nome do Senhor? O que estamos fazendo para abençoar nossas famílias, né, nossas vidas? O que estamos fazendo para agradar, louvar, bendizer ao Deus poderoso, a Jesus Cristo, e morreu na cruz e pagou alto preço pelas nossas vidas, né? Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele pagou preço alto pela minha vida e pela sua vida. Você tem valor, você é importante. Porque Jesus pagou alto preço pelas nossas vidas. E Paulo, ele fala sobre a idolatria e a depravação dos homens, né? Esse texto é muito complexo. Ele fala de uma humanidade sem Deus, uma humanidade que não se importa com Deus, uma humanidade que não se importa com o juízo de Deus. E ele fala sobre o pecado humano, né? Sobre as pessoas que cometem impiedade, cometem pecados horríveis, pecados muito feios. E ele fala, e Deus, ele revela, né, do céu. E Deus não vai revelar, Deus já está revelando. Então, quando a pessoa comete pecado, quando a pessoa está presa em um vício, ela já está pagando o preço. Ela já está pagando por aquilo que está fazendo de errado. Mas vamos ler a palavra do Senhor, né? Capítulo 1 de Romanos, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens e detém a verdade pela injustiça. Paulo está dizendo, e a ira de Deus se revela, Deus já está irado, a pessoa já está pagando por aquilo que está fazendo, não é que vai pagar futuramente, né? E vai ser revelado a ira de Deus, Deus já se revelou. Contra toda impiedade, né? Todas as pessoas fazem e não é bom e não agrada a Deus, e vai contra a vontade de Deus, e vai contra as leis de Deus. E perversão dos homens e detém a verdade pela injustiça. Os homens e não estão nem aí para a justiça de Deus. E eles acham que são dono da própria cabeça e podem fazer o que quiser e não vai acontecer nada. Porquanto o de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Por os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Todas as coisas que Deus criou, Deus é divino, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é criador do céu, de todas as coisas. Então já foi revelada a divindade de Deus, o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus que pode todas as coisas, né? Tanto que tem uma passagem na Bíblia e Deus fala assim, agindo eu, impedirá. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não vai ter desculpa diante de Deus. Eles sabem a verdade, mas eles não querem fazer a verdade. Eles não querem viver a verdade. Eles não querem praticar a verdade. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhes deram graças. Antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, mesmo eles sabendo que existe um Deus, eles não praticam a vontade de Deus, eles não querem saber qual é a vontade de Deus, eles não querem viver para Deus, eles não querem viver para conhecer esse Deus, né? E inculcando por sábios, tornaram-se loucos. Eles se achando que são sábios, eles são loucos, eles não estão praticando a vontade de Deus, eles não estão vivendo para a glória de Deus.
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles mudaram a glória do Senhor, né? Como se a glória de Deus não fosse nada. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e eles não estão reconhecendo isso. Eles não estão vivendo assim dessa forma. 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. A palavra concupiscência significa desejo desordenado. Eles estão vivendo, fazendo o desejo da carne, obedecendo a carne, fazendo a vontade da carne e não do espírito, como deveria. Para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele tem mentido muito. E as pessoas têm vivido a mentira de Satanás, achando que está tudo bem. Achando que a justiça não vai chegar. Achando que Deus um dia não vai prestar conta a Deus, né? E um dia Deus não vai pedir as contas. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Idolatria, amados. Idolatrando pessoas, idolatrando atores, idolatrando gente no lugar de Deus. Deus, ele não suporta idolatria. Ele não é idolatria. Ele não é ser idolatrado. Ele é ser temido. Ele é ser honrado. Ele é ser obedecido. O qual é bendito eternamente. Amém. O Criador é bendito eternamente. Amém. 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, e até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Essas coisas, amado, e as pessoas estão fazendo, estão vivendo nesse mundo, né? Isso é uma coisa muito terrível. As pessoas já não estão mais preocupadas com a criação que Deus fez homem e mulher. Como se as pessoas dissessem assim, Deus, eu não gostei do Senhor ter me feito assim. Mas quem somos nós para falar com Deus, para reclamar de Deus? Deus sabe de todas as coisas. E Deus, ele fez tudo perfeito, Deus fez tudo maravilhoso, Deus fez tudo agradável. É Deus e pode, é Deus e faz todas as coisas. Deus é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E Deus sabe de todas as coisas. Nós não temos que estar entendendo um Deus, não. Quem somos nós? Somos barro, somos pó. Nós não somos nada diante de Deus. Deus é amor, Deus é poderoso, é Deus e nos valoriza. Deus mandou, Jesus Cristo veio, enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para pagar alto preço pelas nossas vidas, porque nós temos valor para Deus. Nós somos os amados de Deus. Deus, ele tem cuidado de nós, ele tem se preocupado com nós, mas nós temos que nos voltar para Deus. Nós temos que reconhecer que Deus é poderoso. Nós temos que reconhecer que dependemos de Deus. E sem Deus nós não somos nada, não podemos nada. Se Deus quiser, ele tira o nosso fôlego e pronto, é Deus e dá vida. É Deus e faz, e nós temos que só ser obediente ao Senhor. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, Deus fez tudo certinho. Homem e mulher, né? A Bíblia diz lá em Gênesis, e Deus criou o homem e a mulher. E se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. O homem, ele já está vivendo no pecado, ele já está fazendo, ele é fazer obedecendo a carne, mas ele já está pagando alto preço, ele não tem alegria, ele não tem felicidade, ele não tem prazer de viver, vive em depressão, em tristeza, né? Ele não tem essa vida abundante, a gente obedece ao Senhor, a gente vive para a glória de Deus, a gente vive para o Senhor. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. É tanta gente, amados, com depressão, com tristeza, com angústia. Porque eles estão vivendo por si só, achando que pode todas as coisas e fazendo as coisas só para agradar a si mesmo. Para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, de homicídio, de contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Essas são as pessoas e vivem sem Deus, e vivem praticando as coisas que desagradam a Deus, e vivem para si mesmo, achando que não existe amanhã, achando que não vai prestar conta a Deus. Vai prestar conta a Deus sim, esse dia vai chegar. É igual um cartão de crédito, você sai comprando, passando aí, passando ali, 10, 20, 30, 40, e um dia a conta chega, e quando chega a 2 mil, 3 mil, a conta alta. E você foi comprando aos poucos, né? Mas um dia a conta chega no total.
E Deus, ele não se agrada dessas coisas. Tudo isso aí é um homem sem Deus, é uma humanidade e vive sem Deus, sem satisfação a Deus, achando que não existe um Deus poderoso e criou todas as coisas. Mas Deus, ele é misericordioso. Onde a pessoa se arrepende dos maus pecados, dos maus feitos, onde se arrepende daquilo que fez e não agradou a Deus, Deus, ele perdoa. A Bíblia diz, ele que oferece e deixa, alcança misericórdia. Hoje essa palavra eu achei muito dura, mas é necessária, né? É necessário falarmos disso, porque tem pessoas que não conhecem a Artas, né, de Romanos 1, que Paulo escreveu. Romanos 1, estamos lendo do 18 ao 32. O 32 agora. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, um dia a sentença chega. E são passíveis de morte, os e tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam-os e assim procedem. Então, amados, eu não pratico, mas se eu estou apoiando em estar praticando, então a conta vai chegar para mim também. Eu sei o que é o certo e o errado. Eu não tenho que aprovar as coisas erradas. Eu respeito a escolha das pessoas, mas eu não tenho que aceitar. Eu não tenho que ser onivente. Então, a Bíblia está dizendo, e tem uma sentença, né? Nós fomos criados para viver eternamente, mas todos conhecem a história do Éden, e Adão e Eva pecaram, e por isso, né, o pecado entrou, tal, e aí existe a morte física e a morte espiritual. E quando a pessoa morre, né, quando meu pai faleceu, por exemplo, meus sobrinhos, nós não aceitamos assim, a separação. Nós não fomos feitos para ser separados, né? Fomos feitos para viver eternamente juntos. Mas houve o pecado lá no Jardim do Éden. Então, nós não aceitamos a sentença. Porque a Bíblia diz, agora e pecou vai morrer. Então, isso é uma sentença. Então, quando a pessoa morre, Adão e Eva pecaram lá no início, né? Todos nós vamos passar pela morte. Então, nós não aceitamos essa sentença e a morte. A morte foi uma sentença dada lá no Jardim do Éden. Então, nós não aceitamos sentença. Na verdade, nós não gostamos de obedecer. O ser humano não gosta de obedecer. Mas nós devemos obedecer para que tudo vá bem. Nós devemos obedecer para sermos abençoados. A Bíblia diz que nós temos que obedecer a Deus em tudo. E Deus, Ele que sabe de todas as coisas. Deus é que sabe o dia de amanhã. Deus é que sabe o que tem preparado para nós. Então, eu obedeço a Deus. Eu prefiro viver para a glória de Deus. E eu quero viver para agradar a Deus. E todas as coisas, né, que Deus venha fazer na minha vida, e eu venha agradar, eu venha ser grata ao Senhor, gratidão ao Senhor em todo o tempo. E eu digo assim a Deus, eis-me aí, estou disponível, usa-me, Senhor, conforme eu terei a tua vontade. E Deus te abençoe tua casa, a tua família, teus planos, né, onde essa palavra de Deus chegar, e haja uma reflexão, e haja uma mudança de vida, e você aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E você renove sua aliança com Deus, renove sua aliança com Cristo. Dizendo, Senhor, perdoa-me, Senhor. E a Bíblia diz, ele confessa e deixa, alcança a misericórdia. E você venha alcançar a misericórdia. E Deus venha te abençoar. E um dia você venha viver a eternidade com o Senhor. Aceite Jesus Cristo. E Deus, Ele é te ouvir, Ele é te abraçar. Volte para o Senhor. Deus te abençoe tua casa e tua família. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço.